É um trabalho multidisciplinar e é importante que a gente tenha esses centros de referência, né, para atender, acolher esses pais. Agora, a gente fala muito do autismo do TEA, né, em crianças, mas há casos também em adultos que são diagnosticados ali de forma tardia. E a gente vai conversar com o neurologista Dr. Lauro Figueira Pinto, que está aqui com a gente hoje. Lauro, mais uma vez, obrigada por ter vindo ao Manhã Total e, mais uma vez, para esclarecer a maioria da população, né? Os casos são frequentes em adultos e o que é percebido? Porque esse diagnóstico é tardio e traz algum prejuízo, Lauro? Traz sim. Vamos assim separar duas coisas. Uma é da criança que cresceu, hoje é um adulto e que foi diagnosticada com autismo, o transtorno de espectro autista, desde a infância. Outro caso é de adultos que agora estão sendo reconhecidos como autistas. De forma geral, existe uma grande variedade de sintomas e de gravidade dos sintomas. Isso permite que, por exemplo, uma pessoa que não tenha sido notada como um autista quando criança, vai ser diagnosticada como adulto. Em geral, esses casos ocorrem quando não há comprometimento de linguagem de forma significativa, então a pessoa consegue se comunicar minimamente, apesar de ter uma dificuldade de interação social. Então ela é vista como uma pessoa introvertida, tímida, muito recolhida, muito restrita, mas isso não é reconhecido como um autismo, tá? Apesar dela ter uma linguagem geral boa, ela não consegue fazer uma interação social adequada. E aí, como é que é feito esse diagnóstico, né? De repente a pessoa tem esses sintomas leves, como você está trazendo. Esse diagnóstico é feito por exame clínico, por uma anamnese ou algum outro tipo de exame, Laura? Essa pergunta é muito importante. A gente não tem um marcador biológico, um exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância que vai dar esse diagnóstico de autismo. É um diagnóstico essencialmente clínico, por questões que a pessoa apresenta ao longo da vida e que apresentou desde a infância, tá? Então é importante a gente falar e ressaltar que o autismo não começa no adulto. A pessoa sempre foi assim, só que muitas vezes esse diagnóstico passou despercebido por ser leve, tá? Ou por questões sociais, econômicas, da pessoa não ter condição de se investigar, né? O diagnóstico envolve, além dessa dificuldade persistente na comunicação e na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses e de atividades. Então a pessoa, a gente fala que ela tem uma inflexibilidade, uma rigidez mental, ela quer sempre a mesma coisa e fica sempre com hiperfoco, sempre pensando naqueles mesmos interesses. E quando isso não ocorre, ela se frustra, ela fica agitada, ela pode ficar agressiva. Tem outras pessoas que se retraem mais ainda e ficam paralisadas, tá? Gerando um grande sofrimento. Exatamente. Até, por exemplo, para quem trabalha, né? Eu imagino que esse sofrimento assim seja redobrado, né? Com essa dificuldade. Sim. E aí, depois do diagnóstico, como é que é feito, eu vou usar a palavra tratamento, mas como é que é feito esse acompanhamento? É melhor dizer assim. Tá. Assim, feito o diagnóstico, existe o que ser feito tanto para a criança autista quanto para o adulto. Certo. Tá? O tratamento não necessariamente vai ser medicamentoso, não vai ser um tratamento, uma cirurgia, um remédio. Por vezes a gente acaba usando um remédio quando a pessoa tem uma comorbidade, por exemplo, depressão, ansiedade, tem uma agitação muito grave, aí pode ser necessária a medicação. Mas na maior parte das vezes o tratamento envolve equipe multidisciplinar, principalmente psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que eles vão tentar fazer com que essa pessoa consiga mecanismos para melhorar a sua relação social, tá? E suprir essas dificuldades e viver melhor socialmente. Tá? E, na verdade, essa data que foi celebrada ontem, mas que durante todo o ano também a gente tem que se lembrar, isso abre portas para que as pessoas possam procurar, porque existe aquela questão da vergonha, né, de não ser aceito, existe tudo isso, né? Então, essa data é muito importante para diminuir esse prejuízo social e abrir portas para novos diagnósticos, no caso, Sim, Dr. Lauro? Sim. Está se fazendo um grande movimento
para que a gente entenda o autismo não como uma doença, mas como um espectro de doenças, tá? Em que existe níveis de gravidade completamente diferentes e sintomas completamente diferentes. Eles colocam que existe um autismo para cada pessoa. Então, quando você está falando e trazendo sobre o assunto, a ideia é que você tem, essa pessoa adulta pode ter poucos sintomas, pode ter sintomas leves, mas isso não quer dizer que ela não tenha necessidade de um apoio, de uma ajuda, e que essa ajuda pode fazer com que a pessoa viva melhor consigo e na sociedade. Uhum. Laura, para a gente entender até melhor, né? Você falou dos sintomas. Como é que eu posso identificar se algum amigo, se algum parente meu tem? Porque às vezes a pessoa é tímida demais, a pessoa já tem um ritmo assim de querer ficar um pouco mais quieta. Como é que eu vou diferenciar isso até para procurar ajuda? É possível? É possível, mas não é simples, tá? Muitas vezes essas coisas se confundem, tá? Então é muito complicado você separar até que ponto que aquela pessoa é tímida, até que ponto que ela não consegue realmente fazer uma relação com outras pessoas, ser sociável de forma adequada. De forma geral, para um diagnóstico do transtorno do espectro autista, isso tem que ser bem relevante para a pessoa, tem que causar prejuízo. Então, não é só a dificuldade de se relacionar no trabalho ou de se relacionar com outras pessoas amorosamente, mas todos os aspectos da vida dessa pessoa, ela tem dificuldade de se abrir, de se relacionar. Ela tem dificuldade, por exemplo, de reconhecer emoções, de trocar afeto. Essa pessoa pode ser uma pessoa muito literal, então ela não reconhece piadas, sarcasmo. Entendi. Tá? Essas expressões sociais assim mais refinadas. E não é por falta de inteligência, não. É porque realmente essas minúcias de linguagem e de interação social, para aquela pessoa é difícil. Existe uma idade na fase adulta para que o TEA, né, o transtorno de espectro autista, seja reconhecido? Por exemplo, isso é mais comum aos 25, aos 30, ou não tem isso ainda, doutor Lauro? Não, assim, vamos entender, a pessoa sempre foi... Sempre teve o espectro autista. Isso. Quando você faz o diagnóstico no adulto, é porque essa pessoa não foi diagnosticada quando criança. Então não tem uma idade que mais frequente assim, não né? É que essa pessoa desenvolveu autismo quando adulto. Ela sempre foi. Sempre foi. E muitas vezes foi marginalizada por conta disso, tá? Foi tida como, ela é muito tímida, ela não se interage, mas ela é assim mesmo. Ela gosta só de carrinho, brincar de carrinho, mas isso é dela mesmo. Aí você vai ver, ela coloca todos os carrinhos em ordem. E sempre foi assim mesmo. Aí quando adulto, não, essa pessoa gosta muito de matemática e fica só naquele mundinho da matemática e não sai da matemática, usando, por exemplo, a matemática, né? Mas ela não interage com mais ninguém, ela entra e sai sem falar com ninguém. Isso pode ser um indício de um transtorno de espectro autista. O que acontece no cérebro para o transtorno? Isso não é completamente compreendido, tá? Mas parece haver um hiperfoco em algumas áreas de interesse. Entendi. Tá? E essa pessoa tem dificuldade de olhar ao seu redor. É diferente, por exemplo, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a pessoa está procurando tudo ao mesmo tempo e não consegue focar. Não, essa foca em exagero. Inclusive, quando não tem uma deficiência intelectual junto, essa pessoa pode ser muito produtiva naquela área em específico. Mas normalmente não são áreas que dependem dessa interação social. Entendi. Tá? E agora, desde 2007, a data, com certeza, o senhor acredita, trabalhando com o diagnóstico, né, e tudo, o senhor acredita que a gente está avançando em termos de diminuir o preconceito, né, de fazer com que as pessoas entendam, que buscam seus serviços? Com certeza, tá? Quando você amplia essa base diagnóstica, amplia o conhecimento sobre o autismo, você desmistifica algumas coisas, como achar que porque a pessoa é autista, que ela não vai conseguir produzir nada em sociedade. Não é verdade, tá? A gente tem casos de muita gravidade que realmente vão necessitar de muito apoio, que talvez não consigam uma vida produtiva, mas tem muitos casos que a gente consegue ter junto na sociedade, ser produtivo e viver bem com isso. Exatamente, produzindo
convivendo e, claro, com qualidade de vida. Sim. Doutor Lauro, muito obrigada, viu, pela participação aqui, por trazer esse tema tão importante para a gente, tá? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Doutor Lauro Figueira Pinto, neurologista, com a gente aqui hoje, trazendo essa questão do diagnóstico do autismo em adultos.